Capítulo 3, seção 1. No capítulo 1 a gente viu a definição do RN e operações no RN, como soma de vetores, por exemplo. E essa soma é feita entrada por entrada. Ela possui diversas propriedades que são todas herdadas das propriedades correspondentes à soma de números reais. Então, por exemplo, a comutatividade da soma de dois vetores do RN, U mais V é V mais U, ela decorre da comutatividade da soma entrada-entrada, que o 1 mais V1 é igual a V1 mais 1, isso aqui são soma de números reais. E o mesmo segue para as outras propriedades. Então, a associatividade, quer dizer, quando você soma três elementos de RN, tanto faz você somar primeiro U mais V e depois W, ou somar primeiro V mais W e depois U. Além disso, existe o elemento neutro para a soma de vetores, que é o chamado vetor zero, né, que vai ser o quê? Como isso aqui é entrada, basta o vetor zero tem que ser o cara que tem todas as entradas iguais a zero. Então, quando você somar qualquer outro vetor, vai dar o próprio vetor. E o inverso aditivo vai ser o vetor que vai ter todas as entradas como sendo menos o valor das entradas correspondentes no vetor U. Quando você somar, vai dar o zero em todas as entradas. A multiplicação por escalar também possui propriedades que decorrem das propriedades da multiplicação de números reais. Então, por exemplo, se você tiver o produto aqui K1, K2, dois números reais e o vetor U, tanto faz você fazer o produto e depois multiplicar por U, quanto multiplicar o K2 por U, isso aqui vai dar um novo vetor, e multiplicar isso pelo K1. E o elemento neutro, para multiplicação por escalar, é o próprio neutro do produto do R, que é o 1, número 1, né? 1 vezes um vetor U dá sempre um vetor U. E, finalmente, você tem as propriedades distributivas que relacionam essas duas operações, a de soma de vetores com a multiplicação por escalar. Então, você tem que o K vezes U mais V distribui, né? K em U, K em V, e quando você tem a soma aqui, essa soma aqui de números reais, vezes multiplicado por um vetor U, você distribui também desta forma. Bom, observando essa estrutura dos números reais com a operação de soma e produto por escalar, dentro do espírito aí que cresceu muito na década de 1930, né, do século passado, o movimento de abstração da matemática, que está associado ao nome do Bourbaki, a gente chama de Bourbakianismo, que é essa visão da matemática através de suas estruturas. Então, essa ideia de estruturas algébricas, quer dizer, conjuntos com operações que possuem certas propriedades. No caso aqui, propriedades similares ao RN com a soma e produto, que a gente vai ver que são espaços de matrizes, porque, dada uma matriz, você pode definir a soma de duas matrizes, produto de uma matriz por um número, mesma coisa para polinômio, soma, produto por número e funções. Então, isso levou a essa abstração dessas características do RN, no chamado espaço vetorial, que agora é uma entidade abstrata, que é um conjunto V, munido de duas operações: soma, que a gente chama de soma vetorial, soma de elementos de V, que a gente vai chamar de vetores, que são elementos do conjunto V, e produto por um escalar. E esse escalar, a princípio são elementos de R, mas podem ser generalizados para elementos de Q ou C. E, na verdade, de outros corpos também. Que novamente, corpo é uma estrutura algébrica dessa abstrata, que é conjunto de números com operação de soma, subtração, multiplicação e divisão, que é o elemento inverso do produto, para elementos que são diferentes de zero. Então, dado esse conjunto e duas operações envolvendo escalar, que aqui nesse curso vai ser basicamente R, mas eventualmente a gente vai usar C também, vai aparecer complexos. Você exige que essas operações tenham as seguintes propriedades, que são análogas àquelas que a gente acabou de ver. Então, a comutatividade, a soma de dois vetores tem que ser comutativa, associativa, ter um elemento neutro e ter um inverso aditivo. Além disso, a multiplicação por escalar tem aquelas propriedades que a gente viu antes, elemento neutro. Tanto faz a ordem aqui, multiplicar os escalares depois pelo vetor, ou multiplicar o vetor pelo escalar e depois pelo outro. E a distributividade que relaciona essas duas operações, do mesmo modo. Então, isso aqui é a abstração da estrutura do RN na forma de espaço vetorial. Então, para poder ficar mais claro isso, a gente dá exemplos. Então, o exemplo básico é o RN, que é o modelo do espaço vetorial. O segundo exemplo é o conjunto das matrizes, como eu tinha adiantado. Então, eu vou fixar aqui matrizes M por N, com as entradas todas reais. E a gente define duas operações: soma de matrizes. O que é somar duas matrizes? É somar entrada a entrada, né? E multiplicar uma matriz por um escalar
por um número real, é multiplicar cada uma das entradas por esse número. E aí, quem vai ser o elemento neutro para a soma das matrizes? Qual é a matriz que, somada a qualquer outra, vai dar ela mesma? É fácil ver que é a matriz com todas as entradas iguais a zero, que vai fazer o papel de elemento neutro da soma de matrizes. Um outro exemplo é o conjunto dos polinômios de grau até n. Você pega os elementos, que seriam os vetores, seriam os polinômios de grau até n. A operação de soma de polinômios é somar coeficiente a coeficiente. Você tem um polinômio de grau n e outro polinômio de grau n, você soma os coeficientes. A 0, x0, a 1, x1, até a n, xn. Então você soma os coeficientes correspondentes aqui, para obter o novo vetor. Como a gente somaria normalmente, né, dois vetores. E multiplicar por escalar e multiplicar cada um dos coeficientes pelo escalar. Então essas são as operações de soma e multiplicação nesse espaço. Isso aí vai formar um espaço vetorial também. Sendo que o elemento neutro vai ser o polinômio nulo, né, que todos os coeficientes são iguais a zero. O outro exemplo é o espaço de funções de R em R, em que a soma de função é a função da soma, né? Então f mais g calculado em x, f de x mais g de x. Multiplicação por escalar é multiplicar também o valor da função por k. E o elemento neutro é a função nula. Esses também são exemplos de espaços vetoriais que vão ser importantes, por exemplo, no entendimento de equações diferenciais, que vocês vão ver mais adiante. Vai aparecer essa ideia de funções como um espaço vetorial, vai ser muito importante essa interpretação. Aqui vocês aprendem na álgebra linear e vão ver, por exemplo, no cálculo 2 ou no curso de equações diferenciais. Bom, baseado na ideia de espaço vetorial, você tem a definição de um subespaço vetorial, que é um subconjunto de espaço vetorial que também é, por si só, um espaço vetorial. Para isso, tem um lema que caracteriza quem são os subconjuntos do espaço vetorial, que são o espaço vetorial. Basta que o zero esteja nele, no subconjunto, que ele seja fechado para a soma. O que é fechado para a soma? Você pegar dois elementos de H, a soma tem que estar em H também. E tem que ser fechado para a multiplicação por um escalar. Você pegar um elemento de H, um escalar qualquer, um número qualquer, esse produto desse escalar por esse vetor tem que estar em H. O que vai ser tipicamente em R2 e R3? Subespaços vetoriais interessantes são retas e planos que passam na origem. Então, retas, tanto no R2 e no R3 que passam na origem, e em R3 os planos que passam na origem. Porque eles vão ser fechados com relação a essas operações de soma e multiplicação por escalar, e o zero vai estar lá porque ambos passam na origem. Para entender isso com mais detalhes, a gente vai fazer aqui a reta, não só no R2 e no R3, na verdade a reta no RN logo. Então a reta no RN, ela pode ser uma reta no RN que passa na origem. Então ela pode ser escrita como o espaço gerado por um vetor U, algum vetor U fixo, então K vezes U. Para ser uma reta, na verdade, U tem que ser diferente de zero, senão também não dá nada de muito interessante, vai dar um ponto. E aí a gente tem que o zero está lá porque basta tomar o escalar zero, né? Zero vezes qualquer vetor dá zero, então o zero está no H. Se eu pegar dois vetores que estão nesse espaço gerado, V1 e V2, eles vão ser múltiplos de U. É um múltiplo K1 vezes U e um K2 vezes U. São múltiplos de U. Né? Dois elementos quaisquer aqui. Então, quando você somar esses dois vetores, V1 e V2, aqui, ele vai dar um novo múltiplo de U. Basta usar a distributividade aqui, que o V1 mais V2 é um múltiplo, está vendo? K1 mais K2 vezes o U. Então, ele está aqui também. E se você multiplicar um múltiplo de U por um número, vai dar um novo múltiplo de U. Essa conta aqui é bem simples. Se o V é um múltiplo de U, um M vezes V vai ser um múltiplo de U também, MK vezes U. Tá? Então, isso de fato é um subespaço vetorial. Isso se generaliza se você pegar um espaço gerado por N vetores. Esse espaço gerado por N vetores, ele naturalmente contém o zero, porque o zero é combinação linear de qualquer conjunto de vetores, basta botar o coeficiente como sendo 0, 0, 0, 0, né? Multiplicando cada um dos vetores. Então o zero está lá, nesse espaço gerado. E é fechado para a soma também. Os detalhes aqui eu nem vou chegar ao final, eu deixo até como exercício, porque você tem um vetor U aqui e um vetor V aqui, ambos são combinações lineares de 1 até o N. Então se você somar os dois, vai dar uma nova combinação linear de 1 até o N. Eu recomendo que vocês façam essas contas. E se você pegar um múltiplo dele também. Então,
É similar ao que está aqui em cima, só que é mais geral, vale a pena fazer isso. O outro exemplo é considerar esse conjunto aqui, que é dos subconjuntos do R3, cuja terceira coordenada é sempre 0. Então é x, y, 0. X, y variando em R. Então isso aqui é o plano que contém o eixo x e o eixo y. Né? E o é perpendicular ao eixo z e está ali na origem. Por que isso é o subespaço vetorial? Porque o 0, 0, 0 está lá, é só botar o x, y igual a 0. Se você pegar dois elementos cuja terceira coordenada é nula e somar, a terceira coordenada vai continuar sendo nula. Então vai estar aqui em H também. E se você pegar um vetor aqui nesse conjunto, cuja terceira coordenada é nula, e multiplicar por uma constante qualquer, a terceira coordenada continuará nula. Então vai continuar aqui. Então isso é um subespaço. No entanto, olha a diferença aí. Vou até voltar aqui. Ó. Tá vendo? Se você pegar esse 0 e transformar no 1, o que vai acontecer? Se botar um 1 aqui. Aí isso aqui vai deixar de ser um subespaço. Qual é a diferença de um para outro? Esse aqui é o plano que está passando na origem, contém o eixo x e eixo y, e esse aqui é um plano paralelo que está passando no z igual a 1. Na verdade é o plano z igual a 1, né? E o outro é o plano z igual a 0. E esse aqui não vai ser subespaço, por várias razões. Para começar, o 0, 0, 0 não está lá, porque a terceira coordenada dele é sempre 1. Além disso, ele não é fechado para soma. Se você somar dois elementos com a terceira coordenada 1, vai dar um elemento com a terceira coordenada 2. Então não vai estar lá. E também não vai ser fechado pela multiplicação, exceto se o K for 1. Se o K for diferente de 1, já vai sair fora. Então isso não é subespaço. Um outro exemplo que não é subespaço é considerar em R2 os elementos no interior do círculo unitário x2 mais y2 menor ou igual que 1. Então isso aqui está dentro do círculo unitário. O 0 está lá, está ok. No entanto, se você somar dois elementos, por exemplo, 1, 0, 0, 1, ambos são dentro, a soma dá o 1, 1 que está fora. Esse aqui está mais distante da origem do que 1, né? Está fora. Está no vértice do quadrado e não está dentro do círculo, né? Agora, se você pegar dois elementos bem no interior do círculo, tipo meio e 0, 0 e meio, aí a soma dá um elemento também no interior. Então ele não é fechado para a soma porque podem ter elementos que somados deem fora. E se multiplicar por uma constante, por um número, também não. Por exemplo, multiplicar por 2, 1, 0, ele vai sair do disco. Se você pegar um elemento no interior do disco e multiplicar por um número bem grande, ele vai sair do disco eventualmente. Mas nem sempre, você pode pegar um meio que vai continuar, mas nem sempre fica dentro, então ele não é fechado para multiplicação, né? Agora nós vamos ver os exemplos mais importantes de subespaços do curso de álgebra linear, que é o núcleo de uma matriz. Então, como é que se define isso? Dado uma matriz com m linhas e n colunas, o núcleo são os vetores do Rn que, que é aplicado em U igual a 0. Então essa é uma leitura, que é quando você aplica a matriz do vetor dá 0, ou o sistema linear associado aqui, que seria a solução desse sistema homogêneo, lado direito igual a 0, e a gente afirma que isso é um subespaço, que é o chamado núcleo da matriz. Por que é um subespaço? O 0 está lá, né? Por quê? Porque se você botar o 0 aqui, A aplicado em 0 dá sempre 0. Então 0 está em H. Além disso, se você pegar dois elementos que estão nesse espaço, ou seja, dois elementos do núcleo, então A de U igual a 0, A de V igual a 0, e somar eles, o A do U mais V também vai ser 0, porque A de U mais V, usando as propriedades do produto matriz-vetor, a linearidade, né, do produto matriz-vetor, que a gente viu no capítulo anterior, isso aqui dá A de U mais A de V, ambos são iguais a 0, 0 mais 0 igual a 0, então isso é 0. E mesma coisa, novamente, pela linearidade do produto matriz-vetor, A aplicado no vetor K vezes U, o K vem para fora, então é K vezes A aplicado em U, A aplicado em U por definição é 0, porque o U está em H, então isso aqui dá 0. Então, de fato, é um subespaço. A imagem é outro subespaço importante, que é diferente do núcleo, que é a imagem de uma matriz. O que é a imagem? São os A de U's em Rm, onde U está em Rn. Então, esse aqui é um subconjunto do Rm, esse aqui é um subconjunto do Rn. Um está no... A gente vai ver depois, né? Então, um está no domínio e o outro está na imagem da matriz. Então, quando você varia o U, esse conjunto aqui, A de U com U variando. Por que é um subespaço? O 0 está lá, porque se você tomar U igual a 0,
uma matriz aplicada no vetor 0 dá sempre 0, então 0 está em H. Se você pegar dois elementos que estão na imagem, ou seja, que eles são imagem de algum, o 1, W1 e W2, são imagem de 1 e o 2, a soma deles vai ser a imagem do 1 mais o 2. Então ele é a imagem de alguém, então ele está na imagem a soma. E a mesma coisa a multiplicação de alguém na imagem por um K, ele está na imagem do K vezes o 1. Então a imagem é um subespaço. Agora, se você considerar o conjunto de solução de AB igual a B, com B diferente de 0, aí não é subespaço. O H que é o conjunto de solução. Por quê? Para começar, o 0 não está lá. Se botar o U igual a 0, A de 0 é diferente de B. Então não está nesse conjunto. E aí a gente conclui, né, juntando o exemplo do núcleo com esse exemplo aqui, que é o sistema homogêneo, e aqui é o sistema não homogêneo. A gente tem que o conjunto de solução do sistema homogêneo, que é igual ao núcleo da matriz, é um subespaço, e o conjunto de solução do sistema não homogêneo não é um subespaço. Se você pegar agora dois subespaços e calcular a interseção deles, isso vai ser um subespaço. O exemplo típico disso é você pegar planos em R3, que passam na origem. Então você pega um plano que passa na origem, outro plano que passa na origem, a interseção tipicamente vai dar uma reta que passa na origem e, portanto, é um subespaço. Mas isso é uma verdade de forma geral em espaços vetoriais. Você pegar dois subespaços, interceptar eles, vai dar um subespaço. Por quê? O 0 está aqui, no W1 e no W2, portanto, vai estar no H. Então, H contém 0. Se você pegar dois elementos, U e V, na interseção, eles estão em cada um. Como cada um é um subespaço, a soma está em cada um deles, então a soma está na interseção, e a mesma coisa do produto por um escalar. A multiplicação de um vetor por um escalar. Então, a interseção de subespaços é sempre um subespaço.